Olá, eu sou o Haru e eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa, A Construção Antipassiva em Canela. Bom, o Canela é uma língua falada pelos povos indígenas Canela Pinhecrá e Canela Memofingré, e por estarem mais ao norte do país, a língua dos povos Canela faz parte do complexo dialetal Timbira, que pertence à família linguística G, ramo setentrional ou do norte. E as línguas da família linguística G exibem um comportamento de retenções lexicais e fonológicas entre si. Bom, segundo Givon, a voz passiva está presente no que ele chama de vozes pragmáticas, detransitivas, em que o paciente é extremamente não tópico, ou seja, o objeto direto da transitiva é demovido ou suprimido na antipassiva, e o agente se torna o argumento principal. Aí eu botei dois exemplos aqui do Canela, em que ocorre essa demoção do objeto e a presença do morfema detransitivizador. Bom, o objetivo da pesquisa foi separar os verbos iniciados pelos seguintes morfemas detransitivizadores: a, ya, yam, a, ya, au e u, sendo que esses morfemas seria na forma finita e na não finita, respectivamente. Depois a gente buscou verificar quais desses verbos apresentam a contraparte transitiva, descrever as propriedades sintáticas, semânticas e pragmáticas dessas construções e avaliar se é adequado ou não classificar as construções onde esses morfemas ocorrem como antipassiva. No processo inicial, a gente compilou todos os verbos que apresentavam os morfemas detransitivizadores, depois dividimos os verbos em uma planilha do Google, a partir dos alomorfs, e identificamos quais verbos possuíam ou não a contraparte transitiva, usando como características possuir a mesma raiz verbal e a ocorrência de exemplos que demonstrassem semântica relacionada com a forma detransitivizada. Aqui eu botei uma imagem da planilha do Google e todas as divisões que a gente usou, e depois que terminamos com a planilha do Google, transferimos todos os dados para o Flex, que é um programa de análise linguística, para fazer toda a análise e descrição dos exemplos. Como resultados preliminares, encontramos 49 verbos detransitivizados, que demonstravam, que apresentavam os morfemas detransitivizadores, mas só 10 dos verbos, entre os 49, apresentavam a contraparte transitiva. Identificamos também a presença de sintagmas pós-posicionados, ou seja, os oblíquos, na construção de apenas alguns verbos, então não foram todos. Fizemos, a seguir, uma nova divisão separando dentre os verbos que não apresentavam a contraparte transitiva e os verbos que ocorriam ou não com sintagmas pós-posicionados. Nessa nova separação, se deu por verbos intransitivos com contraparte transitiva, onde achamos 10 verbos, verbos intransitivos sem a contraparte transitiva e sem a ocorrência de sintagmas pós-posicionados, foram 18, e verbos intransitivos sem contraparte transitiva e com a ocorrência de sintagma pós-posicionado, que foram 21 verbos. Aqui dois exemplos, no caso, de verbos intransitivos com a contraparte transitiva. Então, no primeiro exemplo, a gente tem o verbo intransitivo, o verbo detransitivizado, aui, e a sua forma transitiva, que a gente encontrou, a contraparte transitiva que a gente encontrou no dicionário, que ocorre como postulado por Givon. Aí, exemplos de verbos intransitivos sem a contraparte transitiva e sem o sintagma pós-posicionado. Então, seria o exemplo 3. E o exemplo 4 é um exemplo de verbo intransitivo sem a contraparte transitiva, só que agora com a ocorrência do sintagma pós-posicionado, que no caso, aqui no exemplo, seria a posposição de instrumento no canela. Bom, e com os resultados foi percebida a discrepância quantitativa em relação ao número de verbos detransitivizados e com a contraparte transitiva versus os verbos detransitivizados e sem a contraparte transitiva. E por esse motivo concluímos que a análise de tais construções como antipassiva no canela, ela não vai sustentar. E para pesquisas futuras seria interessante uma pesquisa que buscasse explicar a ausência da contraparte transitiva em verbos que apresentam um morfema detransitivizador em canela. E outra seria ver se o mesmo padrão, o padrão em que verbos com a ocorrência do morfema detransitivizador e sem a contraparte,
ela pode ser encontrada em outras línguas do G do ramo setentrional. E assim eu termino o vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos.